A biologia e comportamento reprodutivo dos tubarões é muito interessante. O sexo é selvagem, mas esses peixes desenvolveram diversas estratégias para garantir sua sobrevivência. Sem dúvida, não são nada tradicionais. Olá, aquáfilos! Ficaram curiosos? Mas antes de fofocar sobre a vida reprodutiva dos tubarões, que tal se inscrever no canal e nos ajudar a divulgar nossos conteúdos? Lembrem que saber não pode ser luxo. E agora, roda a vinheta. Enquanto a maior parte dos peixes ósseos lançam ovos e espermatozoides na água, os tubarões desenvolveram a fertilização interna como modo de reprodução. O sistema reprodutor dos elasmobrânquios é bilateral. Os machos têm como órgão copulador duas estruturas alargadas e cônicas nas nadadeiras pélvicas, chamadas de claspers. Durante a cópula, um dos claspers é introduzido na cloaca da fêmea para depositar o sêmen. Muitas espécies de tubarão têm espinhos ou ganchos nos claspers que ajudam a mantê-los no lugar durante a cópula. A fêmea tem 2 ovidutos. Cada oviduto possui uma glândula da casca. Pode ocorrer o armazenamento de esperma por meses ou até anos. A fêmea espera até chegar em um local onde tenha muito alimento e poucos predadores para então ocorrer a fertilização dos ovos. O comportamento de acasalamento se inicia por períodos de nado da fêmea em paralelo com um ou vários machos. Os machos tentam assegurar a fêmea mordendo-a no dorso, na área das fendas branquiais ou mordendo a nadadeira peitoral até quase engolir. E nesse momento, o corpo do macho, dependendo do tamanho do animal e da espécie, se enrola no corpo da fêmea para conseguir penetrar um dos claspers na cloaca da fêmea. As cópulas duram poucos minutos e se podem repetir várias vezes no dia e ao longo de vários dias, com machos diferentes, já que os elasmobrânquios são animais poliândricos. É comum encontrar as fêmeas com marcas de mordidas e essa é uma forma fácil de identificar também quando se tratam de fêmeas. Os elasmobrânquios são espécies K-estrategistas, com estratégia de história de vida de crescimento lento, maturação tardia, longa gestação e produção de pequenas ninhadas de filhotes de alta qualidade que nascem prontos para fugir de predadores e competidores, aumentando sua taxa de sobrevivência. Ao longo do processo evolutivo, esses animais desenvolveram uma série de estratégias de história de vida que inclui uma grande variedade de especializações morfológicas e fisiológicas nos modos reprodutivos e de investimento energético materno-fetal. A estratégia reprodutiva pode ser classificada quanto ao desenvolvimento e tipo de nutrição do embrião. Com base na forma de nutrição do embrião, temos a lecitotrofia, onde o embrião depende do vitelo para sua nutrição, e a matrotrofia, onde o embrião recebe suplementos maternos. E quanto ao desenvolvimento embrionário, dentro ou fora da mãe, aí temos a oviparidade e a viviparidade. Ainda existem casos especiais de hermafroditismo e de partenogenese. Na oviparidade, os tubarões põem ovos protegidos por uma cápsula ovígera córnea. Esta forma de reprodução pode ser de 2 tipos: oviparidade estendida ou retida. Na oviparidade estendida, a fêmea deposita os ovos em algum lugar seguro, geralmente são presos a estruturas por gavilhas para evitar que flutuem.
A oxigenação ocorre através de fendas na lateral do ovo, com o tubarão movendo constantemente a cauda de um lado para outro para aumentar o fluxo de água. Esta forma de reprodução é considerada uma forma primitiva e está presente na ordem Heterodontiformes. A oviparidade retida é mais recente evolutivamente. Os ovos fertilizados são protegidos pela cápsula ovígera, mas mantidos no útero da fêmea a maior parte do tempo de gestação. O embrião se alimenta do vitelo e, quando está terminando seu desenvolvimento, a fêmea expulsa os ovos que eclodem externamente pouco tempo depois. Como a eclosão ocorre externamente, este tipo de reprodução também é conhecido como ovoviviparidade. Este tipo de reprodução está presente, por exemplo, no tubarão-lixa. A viviparidade nos elasmobrânquios, quando os filhotes são paridos pela mãe, possui 5 tipos de nutrição dos embriões. A lecitotrófica ou a placentária, onde os embriões se desenvolvem no útero envolvidos por uma membrana, mas sem formação de casca. O cordão umbilical está ligado ao vitelo, que serve de alimento até sua eclosão dentro da mãe, que logo os expulsa ao meio. Esse tipo de viviparidade é também chamada erroneamente de ovoviviparidade. A viviparidade ovofágica, em que o embrião se nutre nos primeiros meses de gestação de uma bolsa vitelínica. Quando termina o vitelo, a mãe solta oócitos para o útero, e aí o embrião mais desenvolvido consome os oócitos como complemento de nutrição, os quais são absorvidos a nível intestinal. Quando termina o desenvolvimento do embrião, a fêmea pare o filhote. A viviparidade adelfofágica é um tipo de viviparidade plena matrotrófica. O feto mais desenvolvido se alimenta de óvulos e ovos, mas também se alimenta dos menores embriões. É o conhecido canibalismo intrauterino. Viviparidade placentotrófica. Na primeira fase da gestação, o embrião se alimenta do vitelo. Com o desenvolvimento embrionário, ocorre a ruptura da membrana. O cordão do vitelo passa a ser um cordão umbilical e a bolsa vitelínica se funde à parede do útero, dando origem a uma estrutura análoga à placenta, que fornece recursos e elimina excretas. O embrião obtém alimento da circulação sanguínea da mãe. Viviparidade trofonemática. Inicialmente, os embriões são nutridos pelo vitelo, e conforme o desenvolvimento avança, estruturas da parede uterina, chamadas de trofonemas, vão crescendo e produzem uma secreção nutritiva chamada de leite uterino, que é ingerida pelos embriões e absorvida pelas brânquias. Em síntese, a estratégia reprodutiva dos elasmobrânquios é classificada quanto ao desenvolvimento do embrião em vivíparo ou ovíparo e quanto ao tipo de nutrição do embrião, lecitotrófica ou matrotrófica. A viviparidade é uma característica plesiomórfica no grupo, sendo as formas mais ancestrais a lecitotrófica placentária e a oofágica, enquanto que as formas mais derivadas são a placentotrófica e a histotrófica, na qual as relações materno-fetais são maiores. Os elasmobrânquios não apresentam cuidado parental após o nascimento. Os filhotes contam com reservas energéticas de fontes de investimento materno pré-natal. Mas os tubarões são muito especiais e ainda temos casos de partenogênese, que ocorre quando o embrião se desenvolve sem qualquer fertilização pelo esperma. Em 2001, uma fêmea cativa de Sphyrnatiburo deu à luz um filhote. A fêmea estava em cativeiro há 3 anos e tinha sido capturada antes de atingir a maturidade sexual,
o que descartou a possibilidade dela ter armazenado o esperma antes da captura. E um teste de DNA no filhote constatou que ele possuía apenas material genético da fêmea. Em 2007, um Carcharinus limbatus morreu depois de 8 anos de cativeiro e carregava um único embrião fêmea bem desenvolvido. Quando foram feitos os testes, se constatou novamente que era um caso de partenogênese. Um outro caso é de uma fêmea de Stegostroma fasciatum de mais de 20 anos de idade e que nunca teve contato com machos e chegou a colocar 41 ovos. Desses, 3 deles eram filhotes fêmeas. Os descendentes produzidos por partenogênese são sempre fêmeas, em qualquer espécie que use o sistema de determinação do sexo XY, e machos nos animais que usam o sistema de determinação do sexo ZW. Os tubarões usam o sistema XY. Diante do fenômeno, surgiu uma questão. A partenogênese em condrites aconteceria apenas por causa do estresse e condições de cativeiro ou poderia também ocorrer em um ambiente natural? Bom, em 2015, estudos publicados por Fields e colaboradores demonstraram que a partenogênese ocorria também em condições naturais e no Pristis pectinata dos rios da Flórida. As populações da espécie estavam muito reduzidas e provavelmente a partenogênese era um recurso reprodutivo que elas podiam utilizar, já que 3,7% dos indivíduos tinham sido gerados a partir desse processo. E como se fosse pouco, ainda temos entre os tubarões casos de hermafroditismo. O tubarão Apristus longicephalus, encontrado em águas profundas entre os 500 e 1.100 metros de profundidade, é uma espécie que cresce até 59 centímetros de comprimento. Normalmente, ele é ovíparo e é o único peixe cartilaginoso conhecido que é normalmente hermafrodita. Cerca de 85% da população é funcionalmente masculina ou feminina, mas também possui órgãos reprodutivos não desenvolvidos do sexo oposto, chamado de hermafroditismo rudimentar. Definitivamente, os elasmobranquios são um grupo de peixes muito interessante. Suas diferentes estratégias reprodutivas demonstram a plasticidade adaptativa de um grupo que está presente há mais de 450 milhões de anos. Se sua curiosidade sobre a reprodução dos elasmobranquios não está ainda saciada, esta lista de referências que ajudaram a construir este vídeo vai ser muito úteis para vocês. Aproveite e faça uma boa leitura. Espero tenham gostado das informações. Se ainda não faz parte dos seguidores do canal, inscreva-se e ative o sino das notificações para receber alerta de novos conteúdos. Agora, se já é nosso seguidor, obrigada por nos ajudar a fazer divulgação científica e não deixe de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, porque definitivamente saber não pode ser luxo. Até a próxima!